Samaria é uma faixa estreita de terra que fica entre a Judéia e a Galileia. E ali na Samaria habitavam judeus com práticas sincréticas, ou seja, eram judeus que adotavam alguns costumes pagãos no seu comportamento. Portanto, os outros judeus tinham pavor dos samaritanos por causa disso. E eles rejeitavam os samaritanos, desprezavam os samaritanos e diziam que eles eram um não povo de Deus, que eles não eram merecedores da salvação, por conta do seu comportamento, por conta desse sincretismo que eles viviam. Por isso, historicamente, já havia um cisma ali, um ranço mesmo entre os judeus e os samaritanos. Eles não se davam. E aí então Jesus está na Samaria, na terra de rejeitados, de desprezados, de pessoas que eram olhadas de lado. E naquele momento ali, ao meio-dia, ele está sentado à beira do poço, esperando um encontro. Era um encontro desejado por ele. Ele não estava ali por acaso, não. Jesus não foi ali à toa. Ele foi esperar aquela mulher que viria naquele horário tirar a água do poço. Mas por que essa mulher foi tirar água ao meio-dia? Ninguém faz isso. As mulheres iam em grupo até o poço para retirar água, não iam sozinhos. Iam ou no começo do dia ou no fim da tarde, porque era um horário mais fresco. Mas aquela mulher não, foi um horário diferente, foi sozinha, porque ela estava em pecado público. O seu pecado era de conhecimento público. Era uma mulher que não podia se expor, porque expondo arriscaria sua vida. Por isso ela foi no horário mais improvável, no horário onde ninguém a encontraria ali. E ela precisava retirar a água para sobreviver. E era ela que Jesus queria encontrar, porque era ela que Jesus queria curar interiormente. E aí quando ela chega, Jesus pede de beber, dá-me de beber. E ela acha estranho, porque ele é judeu. E ela pergunta a ele, mas como que pode, tu sendo judeu, pedir a mim, que sou uma samaritana, que te dê de beber? E aí ele diz, minha filha, se tu soubesses quem está te pedindo dar-me de beber, tu é que lhe pedirias, dá-me de beber, e ele te daria a água viva. E ela, curiosa, mas com um tom irônico, ela diz assim, mas o senhor nem trouxe balde, e o poço é fundo, colocou ali um empecilho material, o que nós adoramos fazer, não é? Colocar desculpas, arrumar empecilho, colocar obstáculo, não é verdade? Nós temos muito essa prática de colocar obstáculos, dificultando as coisas. Como ela também apresenta um obstáculo material, a ausência de balde, mas ao mesmo tempo há um tom de ironia quando ela diz, como você vai pegar essa água viva? Por acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, que dele bebeu, sua família, seu povo, seus animais? E aí Jesus se volta para ela e diz, todo aquele que bebeu dessa água teve sede de novo. Quem der a beber ainda terá sede, mas quem beber da água que eu der, esse nunca mais terá sede. E aí ela fica, desperta o seu interesse, e ela diz, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, não tenha que vir aqui para tirá-la. E aí está a parte que nós não ouvimos hoje, porque a leitura que ouvimos foi do trecho breve, foi o Evangelho breve, e cortou justamente o elemento central, importantíssimo, que foi esse diálogo de Jesus com ela, quando depois dessa fala Jesus diz, então vai chamar o teu marido. E ela fica constrangida, porque ela não tem marido. Ela diz, eu não tenho marido. E Jesus, eu sei que você não tem marido, você já teve 5 maridos, e aquele com quem você está agora não é seu marido de fato. E ela, espantada com aquilo, com aquela revelação, porque Jesus resgatou do fundo do poço do coração dela a sua intimidade, a sua verdade, aquilo que lhe doía, aquilo que lhe machucava, trouxe à tona para que fosse curado. O diálogo com Jesus resgatou aquilo que estava escondido, porque nós queremos esconder nossas mazelas, não é? Nós queremos esconder aquilo que não nos agrada tanto na nossa vida, e ficamos muito preocupados em conservar uma aparência, talvez para sermos aprovados pelas pessoas, e carregamos dores lá dentro, feridas, que só nós conhecemos e Deus conhece, e temos medo de colocar para fora, e por isso elas não são curadas, e ficam ali doendo, machucando a gente, por dias, por meses, por anos. E aquela mulher frustrada ao longo da vida, decepcionada, sempre rejeitada pelas pessoas,
tentou buscar a felicidade, tentou saciar a sua sede de felicidade, a sede de bem, porque todos nós queremos ser felizes, não é? A gente até erra buscando a felicidade, mas erra querendo acertar. Aquela mulher buscou a felicidade onde não encontraria, mas ela queria ser feliz, mas se frustrou, se decepcionou ao longo da vida e trazia consigo diversas, inúmeras feridas. Naquele momento Jesus chama a verdade de dentro dela para que ela possa encarar aquilo e sentir-se ali naquele momento amada de verdade. E ela fez a experiência do amor com Jesus. Ele não a rejeitou nem por ela ser samaritana, nem por ela ser uma pecadora pública, por estar vivendo um relacionamento irregular. Não, ele a acolheu. E esses gestos de Jesus têm que nos chamar a atenção, porque nós às vezes nos colocamos do lado das pessoas que julgam, que apontam o dedo, que dilaceram o coração dos outros com as nossas rejeições. E Jesus faz o contrário, acolhe, ama, abraça e, portanto, curou o coração daquela mulher. Quando ele fez aquela revelação, ele deu a ela a água viva. E ela, a partir do momento que experimentou o amor de Jesus, que se curou anteriormente, a partir do momento em que ela descobriu quem ela é e o seu valor, ela não precisou mais buscar em lugares onde não encontraria a felicidade. Ela começou a encontrá-la no lugar certo. Jesus diz que aquele que beber da água que ele der, uma fonte de água jorrará até a vida eterna. Então, é para saciar para sempre aquela sede. Ela não precisava mais se preocupar, porque ela já tinha experimentado o amor, o perdão, a cura, naquele encontro, naquele diálogo breve com Jesus, com o nosso Senhor. Ela sai dali e começa a falar de Jesus para as pessoas. Você vê, a experiência foi tão bonita que ela não conseguiu conter em si, guardar para si, começou a contar para os outros. E as pessoas começam a procurar Jesus. E olha o que é mais bonito, o final do Evangelho é tocante. Quando o povo da cidade se volta para ele e diz: agora nós cremos, não mais por causa das tuas palavras, mas porque nós mesmos fizemos a experiência com Jesus, com ele. Nós cremos que ele é o Salvador do mundo. Primeiro eles acreditaram porque ela deu testemunho. Ela testemunhou: vinde conhecer aquele que disse tudo sobre mim. E eles foram, e por causa do testemunho dela, acreditaram em Jesus. E depois de fazerem eles próprios a experiência do encontro com Jesus, eles disseram: nós não cremos mais porque você testemunhou, nós cremos que nós fizemos a nossa experiência. E nós, meus irmãos, estamos aqui hoje na igreja, fizemos nossa experiência de amor com Jesus. É tempo de abrir o coração para isso, para provarmos dessa água que sacia a nossa sede. Um ponto interessante a ser refletido nesse Evangelho é que Jesus oferece água viva, mas é ele que pede à mulher dar de beber. Por que ele pede dar de beber? O que ele queria? Ele queria a água daquele poço naquele momento? A sede de Jesus era daquela água do poço de Jacó? Não, a sede de Jesus era da fé daquela mulher. Ele tinha sede dela, ele tinha sede da fé dela, do amor dela, assim como ele tem sede de nós. É muito comum a gente ouvir falar, né? Muito se fala, muito se escreve sobre nós termos sede de Deus, e de fato temos, mas pouco se diz sobre a sede que Deus tem de nós. Lá no alto da cruz, dentre as palavras que Jesus disse, as palavras derradeiras, as últimas, uma delas foi: tenho sede. E os autores cristãos ao longo dos séculos concordam que aquela sede era a sede de almas, era a sede de nós. Ele tem sede de mim, de você, ele nos deseja, e nós saciamos essa sede de Jesus. Nós lhe oferecemos a água da nossa fé, do nosso amor, para saciar a sua sede. Aquela mulher saciou a sede de Jesus, porque ao mesmo tempo em que ele lhe deu a água viva e curou seu coração, fez brotar nela o dom da fé, aquilo que Jesus gostaria de receber. Meus irmãos, hoje vamos oferecer a Jesus a água que sacia a sua sede, a nossa fé verdadeira, o nosso amor sincero, e recebamos dele também
a água da vida, que nos fará felizes, a água que vai saciar eternamente a nossa sede de realização, a nossa sede do bem. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,